Pessoal, vamos fazer o exercício 2.31. Então, exercício 2.31, página 56. Em uma camada plana de carvão com espessura igual a L igual a 1 metro, ocorre geração volumétrica uniforme a taxa Q ponto igual a 20 watts por metro cúbico. Devido à lenta oxidação de partículas de carvão, segundo valores médios diários, a superfície da camada transfere calor por convecção para o ambiente no qual H igual a 5 watts por metro quadrado Kelvin e T infinito igual a 25 graus Celsius, enquanto recebe a radiação solar em uma quantidade de S igual a 400 watts por metro quadrado. A radiação a partir da atmosfera pode ser desprezada. A absortividade em relação aos raios solares e a emissividade da superfície são, cada um, alfa, S e epsilon igual a 0,95. Então o desenho é esse aqui, né? Eu tenho uma placa de espessura 1 metro, o X está na linha do eixo vertical, convecção, recebimento de radiação térmica, né? E também a placa está perdendo radiação térmica. E aí uma convecção aqui, na corrente de convecção. Aí ele pede na letra A. Escreva a fórmula para o regime estacionário da equação da difusão térmica para a camada de carvão. Então, no exercício 2.31, ele quer, né, a equação da difusão. Escreva a fórmula para o regime estacionário da equação de difusão térmica para a camada de carvão. Então, a equação de difusão térmica é elevada à segunda de temperatura com X, né? Isso aqui é a equação de Laplace, Laplaciano. Mais a geração, Q ponto dividido por K, igual a zero. Por que igual a zero? Porque é regime estacionário, né? E verifique se essa equação é satisfeita para a distribuição de temperaturas com a fórmula. Então, a distribuição que ele me deu foi Tx igual a Ts mais Q ponto vezes L quadrado dividido por 2K, 1 menos X quadrado sobre L quadrado. Então, ele quer saber se essa equação satisfaz essa aqui. Então, como eu tenho uma temperatura em função de x, a primeira coisa que eu tenho que achar é a derivada parcial, né? Então, a derivada parcial dessa temperatura com relação a x, ó, isso aqui é constante. Então, a derivada é zero com relação a x mais. Aí aqui, ó, eu tenho uma multiplicação, né? Então, eu tenho distributiva. Multiplico isso aqui por 1 e pelo x ao quadrado, L quadrado. Isso aqui multiplicado por 1 é uma constante em x, né? Porque tanto Q, L quadrado e K não são função de x. Então esquece. Aí eu multiplico isso aqui por x quadrado. Isso aqui, ó, Q ponto L quadrado 2K, não são função de x, são constantes. Aí eu multiplico. Agora eu tenho um sinal de menos, então já tem que mudar aqui, né? Menos x quadrado sobre L quadrado. Então L quadrado é uma função de x, mas isso aqui é. Então derivada de x quadrado é 2x. Então vejam que eu tenho 2 aqui em cima, L quadrado. Então a derivada primeira é menos que x sobre k. E aí a derivada segunda é a derivada disso aqui com relação a x, que é derivando isso aqui com relação a x, eu vou ficar com menos que sobre k. Então, eu substituo na derivada segunda aqui na equação, menos Q ponto sobre K, mais Q ponto sobre K, igual a zero. Isso aqui menos isso aqui é igual a zero. Zero igual a zero. Então, está verificado. Essa equação satisfaz a equação de difusão para regime permanente com geração de energia, né? E aí ele fala ainda na letra A. A partir dessa distribuição, que você pode dizer sobre a condição existente na superfície inferior x igual a zero? Esboça a distribuição de temperatura e aponte sua principal característica. Bom, para o x igual a zero, a primeira coisa que a gente faz é pegar a derivada, né? Derivada de temperatura com relação a x para o x igual a zero. Aqui é menos q ponto vezes o x. Quando o x é igual a zero, que é zero. Então, a derivada da temperatura, quando x é igual a zero, é nula. E aí, se eu pegar a equação de Fourier, que é menos k vezes ΔT sobre ΔX, e avaliar essa derivada para x igual a zero, menos k. Quanto que é essa derivada aqui para o x igual a zero? É zero, né?
Ou seja, o fluxo de calor para x igual a zero. Quer dizer que aqui, para x igual a zero, Q igual a zero, parede adiabática. Ou seja, não há transferência de calor, né? E aí a gente faz uma curva da temperatura com a coordenada x. E por que eu estou colocando a coordenada x no eixo vertical, né? Porque ele pôs aqui, tá vendo? Então no eixo vertical nós temos o x. Então lá, para o x igual a 1, x igual a L, que é igual a 1, eu tenho a temperatura da superfície, né? Vocês podem olhar no desenho. E aí vocês vejam que ela é função de ela tem um perfil parabólico, então ela faz isso aqui, e aqui ela tem uma derivada nula, né? Tem? Aqui vem para o x igual a zero. Então, ficou um pouquinho na barriga, né? Mas ela é mais ou menos isso. Legal? Letra B. Obtém uma expressão para a taxa de transferência de calor por condução por unidade de área x igual a L. Aplicando no balanço de energia uma superfície de controle representada pela superfície superior da camada, obtém uma expressão para TS, calcule TS, T0 para as condições especificadas. Então, na letra B, ele quer saber a taxa de transferência de calor por condução, que é essa aqui, né? Ó, essa aqui que nós calculamos. Então, taxa de transferência é menos K vezes a derivada, que é aqui, ó, menos Q, menos com menos, então é mais. Q vezes X sobre K. K em cima, K embaixo, então fica QX. E Q para o x igual a L, o x igual a L é Q ponto vezes L. Então está aqui a resposta, né? E aí ele quer obter uma expressão para a taxa de transferência de calor x igual a L, está aqui, né? Aplicando o balanço de energia em uma superfície de controle representada pela superfície da camada. Então ele quer que a gente faça uma balança de energia aqui, né? Um volume de controle. Então eu tenho a parte superior ali, da chapa de carvão, né? E aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer um volume de controle aqui em cima. Nesse volume de controle nós temos chegando o Q por condução, calor de condução, né, que está vindo aqui da parte inferior da chapa. Eu tenho um calor de radiação absorvido. Eu tenho um calor de radiação emitido. E nós temos também um calor de convecção, que a princípio está saindo daqui, né? E aí eu faço o balanço para esse volume de controle, que é o calor de radiação menos o calor de convecção, porque ele está saindo, né? Mais o calor de radiação absorvido, menos o calor de radiação emitido. Igual a zero. Então, isso por unidade de área, aqui é condição, tá? Então, o que é a condição? É Q.L, que eu acabei de calcular. O de convecção é H, T da superfície menos T infinito, mais o que de radiação absorvido é o valor do GS que ele deu no enunciado, vezes o alfa de absorção que ele deu no enunciado também. Mais o calor, menos o calor perdido pela radiação, né, o emitido, que é o epsilon, que é a emissividade, vezes o sigma, que é a constante de Stefan-Boltzmann, vezes temperatura de superfície na quarta, igual a zero.
Vejam que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Porque a parte perdida por radiação já está aqui, ó. Desculpa, a parte que está ganha, né? Então, ganho menos o perdido. Então, isso aqui sempre a gente tinha colocado como T a quarta menos T vizinhança na quarta. Mas como eu já tenho outra parcela de radiação, não é necessário colocar menos temperatura da vizinhança aqui, tá? Então, o L é igual a 1, esse valor nós temos, de geração de calor, o coeficiente de convecção nós temos, o T infinito vale 25 graus, sigma é constante por Stefan Boltzmann, vocês têm, epsilon 0,95, alfa 0,95, GS igual a 400. Então, isso aqui, fazendo o cálculo, a gente chega num TS de igual a 22,7 graus, que dá 296 kelvins. E aí, a gente, com o TS, vocês avaliam essa equação. Coloca o TS aqui, substitui as variáveis, e o T0, T de x igual a zero, né, que é o valor da temperatura no início da placa, vai ser igual a 334,25 Kelvin. Um comentário, tá? Eu sei que ele me disse no enunciado que T da vizinhança é igual a 25 graus e 298 Kelvin. Então, a temperatura da superfície para essas condições ficou menor que a temperatura infinita. Quer dizer que, na verdade, então, a convecção está entrando aqui. Tá? Então, nós estamos recebendo calor de convecção. E por que essa temperatura superficial é menor do que 298? Porque eu tenho uma emissividade muito alta. Então, eu estou perdendo muito calor por radiação, né? E note que essa temperatura aqui é elevada na quarta. Então, agora vocês têm uma equação para o valor do TS, né? E aí a letra C, ele pede para você... letra C... Os valores médios de GS e H dependem de uma série de fatores, tais como período do ano, condições de nebulosidade e do vento. Para H igual a 5 watts/m², Kelvin, calcule e represente graficamente TS e o T0, né? Que o T0 é o valor obtido com essa equação aqui, em função do valor de GS para 0, 50 menor que GS, menor que 500 m², Kelvin, e depois vocês deixam esse constante, né? Permanece esse constante e varia o H de 5 até 50 watts/m², Kelvin. E aí vocês vão ter dois gráficos. A pergunta é a seguinte: como resolver esse TS, né? Essa TS na quarta aqui, então, né? Resolver TS usando Newton-Raphson. Então vocês usam o método que eu passei na aula passada, e aí vocês resolvem essa equação, calculam depois o T0 e fazem os gráficos, primeiro mantendo o GS constante e variando o H, e depois mantendo o H e variando o GS. Tá legal? Daí vocês vão conseguir construir os gráficos aí. Acho que era isso, pessoal.